Se, por um lado, o cenário para a política monetária sinalizou algum refresco para a renda variável, a geopolítica global tem ido contra ativos de risco, como a gente viu aí nos últimos dias. Nesse contexto global, a gente tem observado uma rotação de setores em algumas carteiras, tanto dentro quanto fora do Brasil. A gente viu isso essa semana, lá nos Estados Unidos. Para entender esse atual momento, eu converso agora com o Daniel Uth, que é gestor de ações na Nero, uma gestora independente. Eu sou Carlos Potorno, jornalista da Agência Estado, e começa então agora o programa Cabeça de Gestor. Daniel, me conta um pouco, por favor, qual é o cenário que vocês estão vendo para ações e falando de ações aqui no mercado brasileiro, por favor. Bom, primeiramente, olá, Carla, muito obrigado pelo convite para participar desse programa, né? Bom, eu vou tentar aqui pincelar alguns aspectos e a gente vai direcionando a conversa. O cenário, ele é claramente bastante complexo, né? Aqui, olhando para o mercado doméstico, a gente estava e ainda está construtivo, olhando para a valuation, para patamar de preços dos ativos. Por outro lado, é um cenário de política monetária muito incerto. Há um ano e meio atrás, o mercado, de uma maneira geral, acreditava numa Selic terminal em 9 ou talvez 8% os mais otimistas. Agora a gente está falando de 10,5% e com já parte do mercado olhando para um aumento de Selic aí nas próximas reuniões até o final do ano, né? E isso, junto a um cenário político e de trajetória fiscal, concomitantemente muito incerto, muito difícil, né? No cenário externo, a gente teve também todo mundo olhando para a política monetária, os movimentos do Fed, que esperava que já fosse começar com cortes há muito tempo e já está todo mundo na dúvida se vai ter corte mesmo no segundo semestre, ainda está meio que precificado início em setembro ou dezembro, enfim, mas de qualquer jeito é a maior taxa de Fed Funds, é esse 5,5% em 20 anos, o que é um ambiente muito ruim para equities, para ativos de risco, renda variável de uma maneira geral. E o que a gente teve para puxar esse S&P, os ativos de equities globais nos últimos 2 anos, na contramão desse ambiente adverso de política monetária, foi resultados das empresas e algumas coisas específicas acontecendo muito fortemente no mundo de tecnologia, de inteligência artificial, das big techs americanas, Nvidia, Meta, Google, Apple, etc., valendo 2, 3 trilhões de dólares, cada uma delas, e isso tem norteado muito, né? Então, você Mas isso, colocou dentro da... uhum. Mas foram essas empresas que sofreram, né, agora nesses últimos dias, né? Quase como uma rotação de carteiras mesmo. Será que isso continua ou é só uma onda que está passando? Assim, essa rotação ela tem vários aspectos, tá? Um dos aspectos é quando você fala de uma perspectiva de mais crescimento, com mais juros, ativos que são mais sensíveis à taxa de desconto, que tem uma duration do fluxo de caixa, que tem maior crescimento, maior projetado, como as empresas de tecnologia, sofrem mais com um juro mais alto, de velho, né? As ações que geram caixa de setores normalmente mais cíclicos ou estáveis, mas empresas geradoras de caixa a múltiplos baixos são menos sensíveis a juros. Então, você tem a rotação por causa disso, mas você tem rotação também por questões específicas desse mundo de AI e de semicondutores. Por exemplo, antes de ontem, a Microsoft soltou um resultado que, na verdade, foi ruim, mas dentro do resultado ruim, ela divulgou um guidance de CapEx em AI que fez com que NVIDIA subisse 10% e várias outras Broadcom, TSM, etc., subiram também 5, 6% no mesmo dia. Então, tem vários componentes aí dessa rotação. E o Brasil, assim, quando você olha do ponto de vista do investidor global, ele é meio que uma small cap e uma velha stock, né? Ele é uma ação esquecida, mas que tem valor e está negociando a um múltiplo baixo. Então, essa rotação ela tem aparecido de forma muito proeminente. O dia que Nasdaq cai 3, 4% com o S&P caindo menos e a queda sendo puxada por tecnologia e a rotação acontecendo lá com as small caps, o Russell subindo
ou caindo menos que Nasdaq. Aqui, small cap sobe muito mais até que o Ibovespa sobe. Então, você tem essa dicotomia, ela está acontecendo. Assim, espaço de valuation tem para que isso favoreça o Brasil bastante, as ações brasileiras. A gente precisa de uma ajudinha aí do político, do fiscal e do cenário de política monetária, porque o cenário de fluxo para nós aqui ainda dificulta muito, né? O ambiente de Selic a 10,5%, juro longo a 12 nominal, instrumentos de investimentos incentivados, é um ambiente muito adverso para equities. A pessoa física ainda está castigada com Drenando, né? Drenando o dinheiro. continua drenando, assim, a gente achava que no início do ano que vem o fluxo ia vir, do início do ano passado, desculpa, o fluxo ia virar e tá achando isso já há um ano e meio, quase dois, e o fluxo ele parou de piorar, mas ele não melhorou ainda, né? Seja a pessoa física, o institucional local e mesmo o estrangeiro que, para quem, na nossa visão aqui, o storytelling, a narrativa de Brasil também não está muito legal, né? A Nvidia ficou mais relevante do que Brasil, aliás, muitas vezes mais relevante do que Brasil inteiro, pelo tamanho de valor de mercado, liquidez, etc. Sim. Então, E esse é um tema, né, de tecnologia e chips e tal que a gente não tem aqui dentro, né? Eu queria entender um pouquinho, só para a gente não deixar de falar de geopolítica, e aí a gente falando de Israel, mas também aqui de Venezuela, como que esse tema, né, de conflito ou mesmo de discussão sobre a eleição aqui no país vizinho vocês estudam aí para o cenário de ações no mercado doméstico. Afeta, não afeta? É um assunto lateral que não merece tanto tempo de estudo de vocês? Como que está aí? não, merecer tempo de estudo e atenção certamente merece, né? Agora, daí eu ter um conhecimento diferenciado para prever o que vai acontecer no cenário de conflito Israel, Hamas, Palestina, Sim. Irã, Os etc. reflexos disso no mercado, Sim, nos ativos de mas risco. sim, aí, por exemplo, no caso da guerra na faixa de Gaza, é até interessante, porque ela é muito eloquente, mas do ponto de vista de movimentação de ativos, a gente, pelo menos, está com a visão de que o mercado está atribuindo uma probabilidade muito pequena da guerra escalar e de ser muito relevante globalmente. Se a gente olha para petróleo ou os índices acionários de Israel, seja dolarizados ou não, eles movimentam muito pouco quando aconteceram, por exemplo, notícias recentemente de assassinato lá do líder do Hamas no Irã, e mesmo se você pegar desde outubro do ano passado, quando aconteceu os atentados do Hamas, quando ocorreram, o índice de equities de renda variável de Israel em dólar, ele está no positivo, em 15, 20%. O petróleo estava US$ 85, agora está 78. Então, a nossa sensação é de que o mercado precificou uma probabilidade, está precificando uma probabilidade muito pequena da coisa escalar, de ter um conflito direto Irã-Israel e eventualmente com entrada de outras potências militares, e isso para nós é preocupante, porque o mercado é assim, né? Não precisa ir longe, no Covid, nos primeiros dias, todo mundo ficava vendo os relatórios dizendo que nas três pandemias anteriores o mercado de equities tinha caído 5%, depois voltado, e não tinha acontecido nada. E de repente vieram os inúmeros circuit breaks sequenciais da bolsa e foi o caos. E até hoje a gente vive os diversos desdobramentos do que ocorreu, né? Então a Sim. gente tem que Alô, dar eu. bastante atenção. Uhum. E E no aí você caso fala, de Venezuela, né? é isso que eu ia Situação que a mencionar. gente. Do ponto de vista de mercado, assim, a Venezuela é totalmente relevante, não tem mercado de equity, juros, câmbio, nada que dê para a gente mensurar, ninguém tem posição, mas ninguém, eu acho que o mercado também atribui probabilidade zero disso trazer alguma coisa relevante para o ambiente geopolítico global e particularmente para o Brasil. Eu não acho que, é claro que vai trazer alguma coisa negativa, mas é possível, né? Não se sabe para onde vai, qual vai ser o posicionamento dos Estados Unidos, quais serão os posicionamentos do próprio Brasil, Colômbia, México, os países que ainda não se posicionaram claramente, que desdobramento isso vai ter. Então, nos preocupa assim, a gente tenta estudar para. É difícil, né? Saber o timing de fazer movimentos e perceber, mas
A gente tenta dar bastante atenção, sim. Mas acho que já tem eu já tiro algo positivo aqui do teu relato, que é o pessoal assim, não tem uma fuga de ativo de risco, o Brasil não está vendo, não está sendo visto, a gente não está vendo aumento de fluxo de saída de capital estrangeiro por conta disso, a gente não está vendo aquele buzz que precede, né? Os Não, então, só disso, só do que você está trazendo aqui para gente, eu já entendo como algo positivo. é, Mas é isso, tem que seguir acompanhando. Eu queria te perguntar, te pedir agora para falar um pouco de setores no Brasil e também um pouco da carteira, como vocês estão hoje. Você já antecipou um tá. pouco no início da tua fala que os valuations continuam baixos, né? O Brasil continua, quando a gente olha, né, média histórica, enfim, outros indicadores. A gente está com preços, na média, abaixo né, do histórico. Mas queria te ouvir que setores que vocês preferem, e dentro desses setores, quais são as principais ações. Ah, legal, tá ótimo. Vou dar uma passada geral. O fundo que a gente já tem rodando hoje de equities é um fundo long bias, então ele tem naturalmente um nível de risco um pouco mais baixo do que a bolsa de uma maneira geral. Hoje a gente está 60, 65% líquido comprado, né? A gente tem em torno de 12% hoje do patrimônio em ativos no exterior, aí tem um pouco de tecnologia ali com Apple, Oracle, tem uma coisa também, uma participação de empresas que a gente chama de GAP, né? Growth at a Reasonable Price, seria um crescimento a um preço razoável, tem United Health, Pfizer, algumas outras, tem a Aura, que é uma produtora de ouro e cobre, que na verdade a gente tem via uma BDR, mas a gente empacota aí como se fosse um ativo ligado à economia global. Então essa parte é totalmente dolarizada, mais defensiva para o Brasil, mas tem os riscos lá, por exemplo, ligados às empresas de tecnologia, que seguem muito o mercado americano, Nasdaq, etc. A gente tem também uma parte defensiva aí de ativos listados no Brasil em Food and Beverage, em proteína, JBS, BRF, empresas industriais que são, em grande parte, exportadoras ou com operações fora do Brasil, como WEG, Fras-le, Embraer. Então, toda essa parte do portfólio é uma parte muito grande, ela é total ou, em grande parte, dolarizada, tá? O que traz uma característica defensiva. Aí a gente vai para uma outra parte do portfólio, onde a gente toma bem mais risco ligado ao mercado doméstico, setores cíclicos, mais sensíveis a ciclo de política monetária, juros, etc. Uma posição grande em construção civil, um pouco mais voltada para baixa renda, tem Cury, Planiplano, Direcional, tem a Moura do B, que é uma construtora aí já focada no Nordeste, mas na média alta renda, não na baixa renda. Tem um pouco de consumo com o Mercado Livre, Vivara, consumo e varejo, né? Mercado Livre, Vivara, SBF, que é a dona da Centauro e da operação de distribuição da Nike no Brasil. Tem a parte de transporte, logística e infraestrutura, tem Vamos, Horizon, Rumo aí tem uma característica mais defensiva por ser intimamente ligado ao agronegócio, tem bancos, como Banco Inter e BMG, tem um pouco de TMT, que é a nossa tecnologia Brasil, né? Não é tecnologia do nível Estados Unidos, mas a gente empacota aqui como TMT, tecnologia mídia e telecom, tem Bemob, ClearSale, Desktop, enfim, tem uma composição do portfólio aí que tem um nível de risco alto, mas a gente tem 30% vendido do portfólio, e a maior parte dessas posições vendidas, elas servem, entre aspas, de lastro para essas posições compradas. Então, mais ou menos metade das posições compradas mais arriscadas, a gente tem posições vendidas nos mesmos setores ou em setores com características similares, de tal forma que a gente não fica tão exposto. Então, a gente está construtivo com nível de valuation, mas ainda está muito conservador e prefere apostar no stock picking, em selecionar bem os ativos de empresas vencedoras, com grande upside, com diferencial competitivo aí nos diversos setores, do que ir de peito aberto e apostar que o mercado de equities no Brasil vai ter um ciclo longo aí de valorização. Quer dizer, vocês vão uma análise bastante micro, mas com um pezinho quase no freio ali, e também pela composição da carteira, você falou vários papéis,
de diferentes setores, isso também ajuda, essa diversificação também ajuda a reduzir risco, né? Estou entendendo que faz parte do estilo aí do fundo, né, da gestora para esse fundo, é isso? Sim, certamente. A gente dá a gestora como um todo tem esse perfil de valorizar muito controle e gestão de risco, e particularmente dentro do processo de renda variável, também. Então, esse fundo e os outros fundos de renda variável que nós pretendemos fazer no futuro, eles, no geral, eles vão ser mais diversificados que a média do mercado, posições pequenas. A gente olha muito para a composição da carteira, correlação entre os ativos, concentração também setorial, concentração em fatores de risco, né? Ou seja, se o combo de semicondutores subir muito ou cair muito, o que que acontece com a carteira, né? Se os juros explodir e cair, enfim, se o programa Minha Casa Minha Vida for muito bem ou for muito mal. Então, a gente dá um peso grande para esse tipo de análise. Hum. E vocês têm como benchmark o próprio Ibovespa ou por conta da diversificação vocês têm algum outro indicador? Esse fundo, o benchmark é o CDI. O objetivo é superar o CDI, é isso? Isso, exatamente. Ele é para ter uma cabeça mais de retorno absoluto, né? No médio e longo prazo, entregar Sim. um retorno ajustado pelo risco melhor. Daniel, quero aproveitar também e te perguntar um pouco sobre a Nero. Vocês têm uma ambição de crescer bastante, né? São uma gestora pequena ainda, mas que tem essa meta de praticamente dobrar de tamanho, é isso, né? E queria que você contasse um pouco também. Vocês estão com essa cabeça conservadora, a gente está falando desse fundo que abriu agora no início desse ano, né? É, É, já deve entrar no site de vocês agora no início desse segundo semestre, certo? Mas, isso. mas tem uma pegada muito de movimentos táticos também, né? De ficar muito atento e ter essa flexibilidade que até a carteira permite, né? De fazer mudanças de acordo com algum insight ou algum driver novo, né? Queria que você contasse um pouquinho da ambição e também do estilo da gestora. Tá ótimo, perfeito. Falando da gestora como um todo, é uma gestora que foi criada em torno de 3 anos, hoje está com 500 milhões de AUM, de recursos sob gestão. A gente nasceu com uma cabeça de ser uma gestora multiproduto, hoje tem duas áreas rodando, a área de crédito e de equity, de renda variável. A área de crédito já faz investimentos com capital proprietário há quase 8 anos, de forma muito bem sucedida, deve estar saindo com fundos abertos aí nas próximas semanas ou meses. A gente tem esse fundo de equities, o Long Bias, que a gente começou na área de equities, começou tem 3 meses, tá? E na gestora a gente tem muito uma cabeça de fazer produtos diferenciados no sentido de diferentes do que existe no mercado, e tentar trazer um perfil de retorno, de muito foco em retorno ajustado pelo risco, não necessariamente só retorno, e produtos com correlação baixa, seja com ativos de risco ou com a indústria de fundos de uma maneira geral, tá? E aí, falando especificamente da área de renda variável, a gente também vem com essa proposta, e dentro da renda variável a gente nasce com um DNA fundamentalista, que acho que é muito parecido com grande parte da indústria de fundos de equity, de renda variável no Brasil, de analisar o micro, setores, empresas, objetivar ter conhecimento diferenciado sobre essas empresas e daí ter um potencial geração de alfa, de retorno. A gente tem o que eu chamo aqui, que a gente chama de uma segunda camada de gestão, na qual a gente vai pegar as nossas teses olhando para longo prazo e vai aí tomar decisões de investimento com um horizonte de investimento muito mais curto. Estou falando de 2, 3, 6 meses, olhando para parâmetros até quantitativos de price momento, variação de preço de curto prazo, momento de revisão de earnings, enfim, uma série de parâmetros quantitativos e qualitativos construídos de forma proprietária que a gente usa para tomar decisões de curto prazo, e com isso a rotação das carteiras, o turnover entre os ativos, ele é muito alto, é algo como 3 ou 4 vezes maior do que a indústria de fundo. Deve ser umas 3, 4 vezes ao ano que a gente pensa para esses ativos. Acho que na nossa visão aqui, no histórico que a gente tem, isso contribui para o retorno, e mais até do que o retorno, contribui para o risco-retorno, né? Ajuda muito na gestão de risco também.
E a estratégia na área de equities foi lançar primeiro o long bias e agora na sequência já vem o long only? Qual é o próximo fundo de ações que vocês vão lançar? A gente tem uma cabeça de multiproduto também dentro da área de renda variável, ainda não tem nada no forno aí muito próximo de ser lançado, não. A ideia seria ter pelo menos três, quatro produtos com diferentes níveis de risco, né? Então, a gente começou com long buy, que seria alguma coisa ali meio que no meio do caminho, né? Tem um risco de equities, mas não é um risco de equities de peito aberto também. Esse fundo é para ter um beta, né? O beta é o risco sistemático, seria a alocação de fato em renda variável, né? Então, um beta de 0,5 ou 0,6 seria como se fosse 60%, 50% do Ibovespa, em termos de tamanho de risco, né? Então, foi por isso que a gente começou com um long bias, até pelo momento, por entender que apesar de ter um eixo atrativo, desafio, não queria tomar esse risco tão grande de sair, por exemplo, com o primeiro produto de mid small cap, alguma coisa nesse sentido. Mas já estou entendendo que está aí no pipeline de vocês um small caps, então. Gostaríamos de ter Hum. diversas vertentes aí, eu acho que e na gestora como um todo, como eu disse, a gente gostaria de ser multiproduto e entende que pô, as classes de ativos e os produtos, eles têm características diferentes e muitas vezes contracíclicas entre elas, né? A hora que crédito está indo bem porque a Selic está alta, a equity está um desastre. Uhum. Se o imobiliário vai bem ou o debênture de infraestrutura vai bem porque tem incentivo, se o incentivo cair, o resto vai bem. Então, a gente gostaria de seguir com uma cabeça multiproduto. Sim, maravilha. Daniel, muito obrigada pela tua entrevista, viu? Eu é que agradeço, Carla. Muito obrigado. A gente encerra aqui então o programa Cabeça de Gestor. O apoio técnico foi do Bruno Nogueirão, que é da TV Estadão. A gente se vê no próximo programa. Até lá.